Irmãos, eu vou ler aqui o Salmo de Davi, aqui no Salmo 25. O título é até assim, irmãos: Oração por auxílio divino. Salmo de Davi. Davi, irmãos, ele foi uma pessoa que tinha um coração aberto para Deus. Embora ele tenha cometido erros, e muitos erros, mas dá para se entender aqui, irmãos, pelos registros que tem na palavra, na Bíblia, de Davi, principalmente nos salmos que ele escreveu. Ele foi uma pessoa, irmãos, que ele tinha um coração aberto para Deus, um coração voltado para Deus, apesar dos erros que ele cometeu, Eu quero ler esse salmo aqui, irmãos, o Salmo 25, e os irmãos vão perceber como Davi verdadeiramente ele esperava em Deus, ele tinha esperança dele totalmente no Senhor. Ele não foi como os outros reis que depois dele pecaram contra Deus, se envolvendo na idolatria, principalmente na idolatria, que era o culto a outros deuses, irmãos? Davi cometeu erros, como a gente sabe, Se prostituiu com Betseba, também sem necessidade tirou a vida de muita gente em guerras. Mas se teve um pecado que Davi não cometeu, irmãos, foi o da idolatria, de prostrar o joelho dele perante a outro Deus. Isso ele nunca fez, muito pelo contrário. De todos os pecados que Davi cometia, ele sempre se arrependia. E o engraçado, o interessante, irmãos, é que ele nunca voltava no mesmo pecado. Ele pecava, fazia outra coisa de errado, mas não o mesmo pecado. Tanto que a prostituição que ele cometeu com Betseba foi uma vez só. Naquela vez que ele estava fugindo de Esaú lá no deserto, que ele se uniu aos inimigos de Israel. Ele matou muita gente ali na guerra. Ele matou muita gente ali quando ele ia batalhar. Pessoas que faziam parte daquele rei inimigo, mas que Davi meio que fazia uma queima de arquivo para não ser entregue por essas pessoas. Mas ele se arrependeu e por isso ele não construiu o templo de Deus, porque ele tinha as mãos sujas de sangue. Mas Davi, irmãos, ele nunca voltava no mesmo pecado, Ele sempre se arrependia daquilo, se consertava, ainda que mais na frente caía em outro laço, Ele cometia outros pecados, mas ele sempre buscava Deus e se arrependia e se voltava em buscar Deus, se arrependia ali, abriu o coração para Deus. A gente pode ver isso na palavra. Essa era a personalidade que Davi tinha, Olha só, irmãos, eu vou ler aqui esse salmo aqui 25, amém, queridos? Vamos ver o que Davi falou aqui. Olha só, irmãos: Oração por auxílio divino, Salmo de Davi. A ti, Senhor, elevo a minha alma, Deus meu, em ti confio. Eu estou com a palavra aqui, amém, queridos? Mostrar para vocês aqui, irmãos, Estou com a palavra do Senhor, amém? Então, aí continuando aqui, Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que te esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Tá vendo, irmãos? Interessante que Davi falou aqui, com efeito, dos que te esperam, ninguém será envergonhado. Ou seja, quem espera em Deus nunca será envergonhado, né, irmãos? Como diz aqui, como Davi falou aqui no Salmo, E glória a Deus por isso. Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Tá vendo, irmãos? Davi pedindo para que o Senhor não se lembre do quão pecador ele era, dos erros que ele cometia, mas que Deus tivesse misericórdia dele. E por causa da misericórdia e da bondade que Deus tem, por ser misericordioso e bondoso,
Davi sabia disso, né, irmãos? E dependia disso, né? E buscava isso. Aí continuando aqui, irmãos, ele fala assim, ó: bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Eu achei interessante isso aqui, irmãos. O bom e reto é o Senhor, e por isso ele aponta os caminhos aos pecadores. Graças a Deus por isso, né, irmãos? Porque se Deus não fizesse isso, quem escaparia, né, queridos? Porque quem não é pecador, quem não erra diante do Senhor? Só o fato de ser ser humano, de estar nesse corpo carnal, de ter herdado de Adão e Eva o pecado, já somos pecadores por natureza. Mas o Senhor é maravilhoso, queridos. Ele é bom e reto, como diz aqui, porque foi como Davi declarou, que ele aponta o caminho aos pecadores. Mesmo nós sendo pecadores, pequenos e falhos e fracos, mas o Senhor, ele tem misericórdia de nós e nos guia na vontade dele. Amém, queridos? Louvado seja Deus por isso. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do seu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Tá vendo, irmãos? Davi pedindo não por causa de mim ou da minha justiça, porque eu sou alguma coisa, mas por causa do seu nome, Senhor. Por causa do Senhor mesmo. Por causa do Senhor, Deus. Perdoa meus pecados, que são grandes. Davi falando, irmãos. Tá vendo como ele se coloca aqui na posição de total dependência de Deus, que ele mesmo não merecia nada, não tinha nem o que apresentar para Deus para ser justificado. Mas, como ele falou aqui no versículo 11, ó, capítulo 25 do Salmo, né, de versículo 11: por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Tá vendo, irmãos? Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. Tá vendo, irmãos? O interessante é que Davi falou aqui, ó, na sua prosperidade, ou seja, prosperidade, irmãos, é diferente de riqueza, porque quantas pessoas por aí não têm tanto dinheiro, são ricos financeiramente falando, né, queridos, mas não tem paz, não tem felicidade, não tem uma razão de viver, não tem um sentido na vida. É diferente de prosperidade. Você pode ser pobre, digamos assim, de dinheiro. Você não pode ter uma conta bancária boa, você pode não ter muitos bens, uma casa boa, mas se você tem Deus na sua vida, se você tem o Senhor, se você espera no Senhor, se os teus olhos estão voltados constantemente para o Senhor, então você é próspero, porque a tua prosperidade, a tua bênção vem do Senhor. Amém, queridos? E como Davi falou aqui, ó, na prosperidade repousará a sua alma. Tá, irmãos? Então é na prosperidade do Senhor, que vem do Senhor, e que não é dinheiro, mas na bênção de Deus é que a nossa alma, ela repousa. Amém, queridos? A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Olha que maravilha, irmãos. Quer ser íntimo de Deus? Tema o Senhor. Ele vai revelar para você a intimidade dele. Tem coisa melhor do que isso? Tem riqueza maior do que essa, irmãos? Tem não, queridos. A intimidade de Deus é para os que o temem. E temer ao Senhor é guardar a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor, os 10 mandamentos. Olha para os 10 mandamentos. Ali é um resumo da vontade de Deus, que Deus quis para Israel e quer para nós até hoje. Amém, queridos? Ali é um resumo. Os 10 mandamentos, que só nos leva a uma pessoa, a Jesus, porque ninguém consegue cumprir os 10 mandamentos, mas Jesus cumpriu por nós. Então em Cristo Jesus nós somos justificados, porque Jesus obedeceu os 10 mandamentos. Ele foi perfeito em tudo ali, não errou em nada. Então em Cristo Jesus nós estamos seguros e salvos e justificados perante a Deus. Irmãos, se nós merecemos alguma coisa, não é por nós mesmos não, queridos, mas é por causa de Jesus, que se sacrificou por nós, que obedeceu os 10 mandamentos sem pecar em nenhum por nós, porque ele não conheceu o pecado, e tudo isso foi Jesus que fez por nós. Então em Cristo Jesus nós somos justificados diante de Deus. Amém, queridos? Porque por nós ele obedeceu
os mandamentos da lei do Senhor. Olha só, queridos, os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Olha só, irmãos, Davi pedindo socorro de Deus nesse momento, né, que ele se encontrava, devia estar se encontrando sozinho e aflito, né, pedindo ali o socorro do Senhor. Alivia-me as tribulações do coração e tira-me das minhas angústias. Tá vendo, irmãos? Então Davi, quando escreveu esse salmo, queridos, ele não estava bem não. E Davi não estava bem não, irmãos. Ele estava passando por uma situação difícil, né, irmãos? No coração, na alma dele. No entanto, que ele pede aqui o socorro para que Deus alivie ele, liberte ele das tribulações do coração e alivie a alma dele, né? É o que nós temos que fazer, amém, queridos? Buscar no Senhor o socorro. Porque para esse tipo de problema, só o Senhor tem a solução. Amém, irmãos? E para finalizar aqui, diz assim, queridos, ó: considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Tá vendo, irmãos? Davi pediu perdão pelos seus pecados, né, irmãos? Um homem segundo o coração de Deus. E muito mais nós, né, queridos? Temos que pedir sempre ao Senhor misericórdia, pedir para que o Senhor tenha compaixão, para que Ele perdoe nossos pecados e Ele, pela misericórdia e graça dEle, nos sustente na presença dEle. Amém, queridos? Porque só assim é que a gente pode estar de pé, irmãos. Pela graça e misericórdia que vem de Deus. Tá, queridos? Porque a gente mesmo não tem nem o que apresentar para o Senhor. A gente não tem nada para falar assim para Deus, irmãos. Ó, Senhor, tá aqui, ó. Eu mereço porque olha só o que eu fiz. Não tem, irmãos. A Bíblia diz que as nossas obras mais justas são como trapos de imundícia, como um espinho. Entende, irmãos? Então a gente... Às vezes a gente se engana achando que porque mata a fome de alguém, mata o frio de alguém, faz um favor, ajuda alguém, a gente merece alguma coisa. Nada, queridos. Merece nada, irmãos. Merece nada. Se Deus fosse pesar na balança o que a gente acha que faz de bom e os nossos pecados, meu irmão, o lado do pecado ia cair lá embaixo. De tão pesado, queridos. Mas pela misericórdia do Senhor, em Cristo Jesus, que Ele sim é que nos justifica e faz a gente receber alguma coisa diante de Deus, é o nome de Jesus. Amém, queridos? Considero os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Ele era perseguido, tá vendo, irmãos? Pedindo aqui o socorro do Senhor, né? Guarda minha alma e livra-me. Não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Amém, queridos? Então aqui finalizou seu Salmo 25, o Salmo de Davi. Um salmo onde o servo do Senhor, ele pediu a misericórdia de Deus. Amém, irmãos? E a gente pode ver aqui que Davi, como eu falei no início do vídeo, né, queridos? Apesar de ser um pecador, de reconhecer que era um pecador, mas ele buscava em Deus, irmãos, a solução dele. A solução de Davi não estava nas riquezas, não estava na força dele, em nada, irmãos. A esperança de Davi, irmãos, sempre esteve no Senhor. Desde que o Senhor o escolheu, quando ele derrotou, quando ele destruiu, matou o gigante Golias, arrancando a cabeça de Golias até o último dia da sua vida, Davi sempre buscou a Deus, sempre dependeu do Senhor, apesar de ser pecador, mas o coração dele estava sempre voltado para Deus. Por isso, a Bíblia o tem como um homem segundo o coração de Deus, porque o coração dele estava aberto em buscar o Senhor, e assim tem que ser o meu coração e o seu. Amém, queridos? Sempre voltado a buscar e a esperar em Deus, no Senhor, em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar, meu irmão, a tua vida com essa palavra, que esse salmo ele entre no teu coração e alivie a tua alma. Que essa palavra, que esse salmo tenha falado contigo. Amém, irmãos? Em nome de Jesus eu creio que falou. Se você não for inscrito, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo. E que Deus abençoe a tua vida. E até a próxima leitura da palavra do Senhor para o teu coração. Em nome de Jesus.
vocês. Que Deus abençoe, irmãos.